Fala pessoal, aqui é Igor da Fundamento Cripto e bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante chamado Teorema CAP. A gente vai observar que esse teorema ele meio que se infiltra aí dentro das teorias de criptografia, de criptoativos, e a gente vai observar no final que ele tem relação com uma outra teoria bem conhecida aí dentro do mundo cripto. Vamos lá que a gente vai entender um pouquinho melhor aqui através dos slides. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Teorema CAP ou Teorema de Brill. Na verdade, esse Brill aqui é o nome aqui, é o sobrenome da pessoa que desenvolveu esse teorema. É o Eric Brill, tá? Então, vamos lá. Então, aqui um breve sumário, tá? Vamos entender o que que é. A gente, quando fala de sistemas de criptativos, a gente está falando de sistemas distribuídos. Não sei se você já tinha percebido isso, mas a gente está falando de sistemas distribuídos. E para ser mais enfático, a gente está falando de banco de dados distribuído. Tá? Então, a gente vai entender o que é um sistema distribuído, um banco de dados distribuído. E em cima desse banco de dados distribuído, a gente aplica o teorema CAP e a gente vai ver os tipos de bancos de dados que a gente tem em função dessa teoria. A gente tem os bancos de dados CP, os bancos de dados AP e os bancos de dados CA, ou seja, são as combinações dessas letras aqui, a gente vai entender o que que é. Então, pessoal, o que que é um sistema distribuído? Um sistema distribuído, em sua definição mais simples, é um grupo de computadores trabalhando em conjunto para parecer um único computador para o usuário final. Observe que isso aqui se parece muito com a gente quando a gente fala do termo descentralização. Ou seja, tem vários computadores trabalhando em conjunto para fazer uma determinada ação e a gente enxerga, na verdade, como um único computador só. Você, quando faz a sua transação ali, você está pensando como se fosse um computador. Você entra na sua carteira, faz a transação e dali por baixo ali, você como usuário, você não enxerga, mas a coisa ali é descentralizada, ou seja, tem vários nós rodando ali. Então, a gente tem uma outra visão aqui, né, outra definição de sistema distribuído, que é: sistema distribuído é composto por vários componentes que podem ser hardware e software, conhecido como nós, e que se comunicam e agem em um único sistema único, né? Então é a mesma ideia, só falando de maneira diferente, apesar de estarem espalhados em diferentes continentes. Então é o que a gente enxerga assim mais claramente dentro dos criptativos, como se fosse a parte de descentralização. Mas isso vai muito além, tá? Isso é só como a gente enxerga facilmente aqui essas duas definições. E o que é um banco de dados distribuído? Um banco de dados distribuído consiste em uma relação de nós, ou seja, de sistemas, né, de computadores, cada qual podendo participar da execução das transações. Aí, quando a gente fala de banco de dados, transações pode ser qualquer inserção de dado que você faça num banco, mas quando a gente fala dentro do mundo das DLTs, geralmente as transações são transações financeiras, ou seja, você insere uma transação financeira dentro de uma DLT, ou mais especificamente dentro de uma blockchain. Então, esses nós, né, eles participam das execuções de transações e acessam dados um dos outros. Então, eles ficam se conversando para poder tanto alinhar o que eles têm ali de mudança uns com os outros, quanto para buscar a informação que os outros tenham para ele. Basicamente, aqui a gente pode pensar num protocolo assim de fofoca, né? Eles ficam se conversando, fofocando a informação entre eles para que estejam sempre atualizados. Então, um sistema de banco de dados distribuído, o banco de dados é armazenado em diversos computadores. Então, se a gente pegar a teoria anterior, né, que fala de sistemas distribuídos, a gente pode pensar em sistemas operacionais distribuídos. A gente, cada dentro de um sistema operacional, dentro de um computador desse aí, a gente pode ter um banco de dados. Então, é só um encapsulamento ali, um banco de dados dentro de um computador que ele está distribuído. Então, essa que é a ideia. E aqui é só uma visualização de como seria, tá? Você tem uma aplicação Web 2, mas aqui é só para a gente visualizar. E você tem um banco de dados aqui, né? Um banco de dados 2, um banco de dados 3. Eles podem estar em continentes diferentes, locais diferentes. Essa aplicação consegue consultar, e aí você pode imaginar que esses bancos de dados aqui, todos eles têm a mesma informação, eles estão consistentes, né? Eles estão íntegros. Então,
Aqui a gente consegue extrapolar um pouquinho já pensando em uma blockchain, né? Blockchain é isso, é um banco de dados distribuído em vários computadores e aí você, através ali da aplicação do DEP, você consegue consultar ou inserir informações dentro desse banco de dados aí. E aí não importa qual você está consultando ou qual você está inserindo dados. Eles trabalham uníssono, né? Eles trabalham como se fosse um computador só. E aí a gente cai dentro aqui da teoria da CAP, né? E o que que diz essa teoria, né? Essa teoria afirma que dentro de um sistema distribuído, um banco de dados distribuído, né? Pode-se fornecer apenas duas das três características desejadas. E quais características são essas, né? É a consistência, representada pelo C aqui, a disponibilidade e o particionamento. A disponibilidade representada pelo A, pela availability aqui, em inglês, né? E aqui o P de particionamento. Então, é a famosa teoria CAP, tá? E aí a gente vai entender o que que é, ó. Aqui a gente já vê, ó, particionamento, tolerância a particionamento, disponibilidade e consistência. Consistência, integridade, é a mesma ideia. Mas vamos entender item a item aqui do que significa. Consistência aqui, ou integridade, o que que é? Significa que todos os nós no sistema têm a mesma cópia do dado. Então, eles estão se conversando ali e, de fato, eles têm a mesma informação, tá? É como uma blockchain funciona. Se parar para olhar, a blockchain, ela replica, cada computador que tem a blockchain, ela replica informação em cada um desses computadores. Então, eles têm que estar em consistência, têm que estar consistentes, eles têm que estar íntegros, eles têm que ter as mesmas informações em todos os computadores que têm aquela blockchain. Então, você tem que ter também a disponibilidade. O que que é isso? Significa que todos os nós estão ativos, acessíveis e aceitando solicitações de entrada ou de consulta, né? Então, eles estão ativos, são nós que estão rodando e tem ali o banco de dados rodando dentro dele e está acessível, né? Isso é disponibilidade de dados, né? Você quer lá buscar uma informação, eu quero saber minha carteira lá, quantos tokens que eu tenho. Você vai lá consultar um full node e ele tem que estar disponível. Ele, eu estou falando, são vários, né? A gente pensa como um só, mas a gente está falando de vários computadores. E a tolerância à partição significa que o sistema continua a operar corretamente, mesmo se um grupo de nós, né, não conseguir se comunicar com outros devido a uma falha de rede ou até um ataque, né? Quando a gente pensa aqui em criptativo, a gente pode pensar até em um ataque. Então é isso, você tem vários nós. Você imagina ali que um grupo deles caiu, que deu algum problema, eles pararam de rodar, os outros têm que continuar funcionando. Então isso é a tolerância à partição. É a tolerância à separação, né? A gente pensa assim, que pensa ali numa blockchain, ela vai estar replicada em várias, né? Então, assim, cada nó daquele ali, se um daqueles nó cair, os outros têm que suportar a carga de consulta e de escrita dentro da blockchain. Então, aqui é só uma maneira de visualizar de uma forma diferente, né? Então, você tem lá consistência, disponibilidade e particionamento. Então, tá, quando ele fala de consistência, né, significa que todo mundo está vendo a mesma coisa. Então, isso é estar consistente. Disponibilidade, todo mundo consegue acessar. Isso é a questão da taxa de disponibilidade, né? Quanto tempo aquele servidor ficou disponível, né? Então, em tese, ele teria que ficar ali 100%, tá? Aí, se um desses, imagina ali, você tem um computador, ele está 100%, aí você tem um segundo computador, que ele esteja ali 99%, fica alguma parte do tempo sem servir, e você tem um outro computador aqui, que tem ali, sei lá, 100%. Então, você faz a média aqui desses dados, e aí você vai ter a taxa de disponibilidade daquela rede de computadores. Aqui a gente está imaginando três, né? Mas a ideia é que quanto mais computadores você tem aqui, mais descentralizado, mais essa média tende a puxar para cima, né? Então, é a questão de disponibilidade. E a parte aqui do particionamento, né? Se uma parte para de funcionar, né, o todo continua a funcionar ainda, né? Não, se um dos computadores para de funcionar, a rede ainda consegue se manter vivo? Essa que é a pergunta que tem a ver com o particionamento. Então, aqui, só para ilustrar também, a gente pode imaginar que o teorema é CAP considerando apenas dois nós.
E aí a gente pensa, né? A consistência é alcançada quando ambos os nós têm a mesma cópia dos dados armazenados. Imagina só dois nós, fica mais fácil, né? Se os dois têm o dado replicado neles, está atualizado, então eles têm consistência. E quando ele tem disponibilidade, né? Quando é alcançado em ambos, né? Estão com funcionamento e respondendo com uma cópia mais recente dos dados. Então, eles têm que estar em funcionamento e têm que responder, para você que está perguntando para eles, a cópia mais recente do dado. Então, ele tem que estar disponível. E a partição é que é alcançada quando a rede continua, apesar de alguma falha de comunicação ou atraso entre os nós. Então, essa é a tolerância à partição. E aqui a gente consegue ver uma ilustração, fica mais fácil da gente entender ainda. Então tá aqui a parte de consistência, né? Você imagina, você mandou uma informação para dessa rede, imaginando só três aqui, né? Você mandou essa informação, ó, x é igual a 5. Daí a pouco você vai lá e pergunta para o outro computador, x é igual a quanto? Ele tem que responder para você, igual a 5. Ou seja, essa informação, né, já trafegou entre esses computadores aqui e aí garantiu a consistência, porque todos eles estão atualizados. A disponibilidade, basta que você solicite a um dos computadores, a rede tá te respondendo, é a questão da vivacidade, que tem a ver com a vivacidade, né? A rede está te respondendo significa que ela está disponível. E a parte de particionamento, só você imaginar, ó, ele perguntou para um computador aqui, só que esse computador está offline. Ele perguntou para esse aqui, não teve resposta, mas ele conseguiu buscar a resposta através de outro aqui, ó. Então, essa é a tolerância à partição. Mesmo que dê problema em um, ou que esse aqui seja um nó malicioso, ele vai ser excluído da rede, ou vai ser ignorado, os outros computadores que estão ativos, eles vão responder para você. E aí a gente começa a classificar os tipos de bancos de dados, né, distribuídos. A gente tem do tipo CP, que é o tipo CP, ele considera só a consistência e o particionamento. Então, esse tipo de banco de dados oferece a consistência e o particionamento, que é a tolerância, né, a partição, e sacrifica a disponibilidade, tá? Então, ele sacrifica aqui a disponibilidade. Se a comunicação falhar, né, os usuários não poderão acessar a rede. Então, é a disponibilidade, né? Até que o problema seja resolvido. Todos os nós tenham sido sincronizados novamente. Então, está indisponível, não tem jeito, tem que esperar o sistema subir de novo, né? Voltar a funcionamento para poder sincronizar e você conseguir obter a informação que você quer. O outro tipo, é uma outra classificação que chama de bancos de dados CA, são os bancos de dados, né, que eles fornecem, né, a consistência e a disponibilidade, sacrificando a partição, a tolerância à partição. Então, é outro tipo, né? E como é que é isso aqui, né? Os desenvolvedores que procuram esse tipo de bancos de dados podem usar bancos de dados não distribuídos, ou seja, você pode meio que fazer um armeng, pegar bancos de dados não distribuídos, por exemplo, um Postgre, SQL, e replicar entre nós para fazer backup, né? E quando algo der errado, no nó principal. Ou seja, basicamente você vai criar um banco de dados que faça lá replicações desses dados, né? E fica lá esperando lá consultas. E aí você, dessa maneira, você não precisa ter um banco de dados distribuído, que é uma coisa bem mais complexa. Aí quando aquele banco de dados cai, você vai, levanta outro, e aí começa a funcionar, volta a funcionar de novo. Assim, é meio que um armênio que eles fazem para poder não precisar usar uma tecnologia mais complexa, que são bancos de dados distribuídos. Os bancos de dados AP são bancos de dados interessantes para a gente aqui. Então, eles priorizam a disponibilidade e a tolerância à partição. Então, a custo, né? A custo de não ter a consistência, tá? É importante isso. Sempre que uma falha na comunicação acontecer, a rede continua funcionando, tá? Aconteceu uma falha, a rede continua funcionando, mas os usuários podem receber dados desatualizados e imprecisos, ou seja, dados com inconsistência, né? Ou seja, sem consistência.
O importante é que esses tipos de bancos de dados são os tipos de bancos de dados que a gente trabalha aqui dentro do mundo cripto, são as blockchains, né? Mas aí você fica pensando assim, mas como é que o cara vai deixar você baixar um dado desatualizado? Eu estou fazendo o meu DeFi lá, estou fazendo algumas operações de trade, que seja. Como é que eu vou poder obter dados desatualizados? Essa é a pergunta que fica, né? Aí quando a gente relembra lá, que a gente sabe que algumas blockchains, o que eles fazem? O que elas fazem? Elas têm a questão das transações probabilísticas, né? E as transações probabilísticas, na verdade, simplesmente quer dizer que as transações demoram mais para acontecer. Porque você tem que esperar que mais blocos sejam minerados para garantir a consistência do seu dado, para garantir que ele não vai chegar para você desatualizado. Isso aqui que a gente está falando é a teoria, tá? Então, o desenvolvedor, né, o ser humano ali, ele pensa, como ele não consegue atingir as três ao mesmo tempo, ele pensa em artifícios para tentar resolver o problema da consistência. E uma das maneiras que ele resolve é justamente fazendo transações probabilísticas. Transações probabilísticas, como eu já comentei, basicamente é você simplesmente esperar que mais blocos sejam mintados dentro de uma blockchain para que ela tenha menor probabilidade de ter alteração. E com essa menor probabilidade de ter alteração, você garante a consistência do banco de dados. Por outro lado, você vai ter sempre transações probabilísticas, você vai ter que ficar esperando ali alguns blocos sendo minerados, e as transações ali não vão ser determinísticas, né? Que as transações determinísticas, quando você imagina que você fez a transação, naquele 1, 2, 3 segundos ali posterior, ele já está resolvido o problema, não precisa você esperar ali 10 minutos para a transação ser resolvida. Então, esses bancos de dados, os bancos de dados distribuídos, eles são o que são usados aí, né? Que se aplica a teoria CAP em cima deles, que é os bancos de dados que a gente conhece como blockchains, tá? Existe N outros tipos de bancos de dados, só lembrando que o banco de dados de blockchain, ele é uma estrutura de dados, né? Ele não muda, né? Ele é imutável. A partir do momento que você criou ali a informação dentro dele, ele é imutável. Mas você poderia ter outros bancos de dados que poderiam ter alterações. Aí você cai em outros problemas e tal. No caso aqui, o que a gente quer é que não seja mutável, é o que é uma blockchain, como a blockchain funciona. E aí, para quem estava, talvez aí já está imaginando aí, o Theorema Cap tem muito a ver com o teorema aí do trilema das blockchains, tá? Ele está bem ligado, é uma maneira, o trilema das blockchains é uma maneira diferente de observar esse problema aqui, tá? O trilema fala que a gente não consegue alcançar os três lados do triângulo ao mesmo tempo, né? Se a gente pensa em escalabilidade, descentralização, a gente alcança descentralização e segurança, mas não consegue alcançar escalabilidade. E aí você pode ir mudando aqui em função desse triângulo aqui, sempre uma vai ficar meio que defasada. A mesma coisa acontece aqui no teorema CAP, um teorema mais específico, né, mais amplo, relacionado a bancos de dados distribuídos. E aqui é uma outra visão que foi cunhada aí pelo Vitalik, né? Mas é uma outra visão que mostra também o teorema CAP ali. E se a gente for parar para pensar, a gente viu algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, se a gente olha aqui a parte de partição, tolerância à partição, a gente vê que está relacionado à descentralização. E se olha, a gente olha a parte de consistência, a gente vê que está relacionado com segurança. Então, assim, é uma maneira mais simplificada de ver o teorema CAP, mas, por vezes, um desses lados do triângulo tá envolvendo mais de um item aqui, entendeu? Por exemplo, se a gente pensa em descentralização, a gente está ligado aqui, está ligado à partição, tolerância à partição. Se a gente pensa também em descentralização, a gente também vai ter que ter disponibilidade para poder ser o dado estar em todos os computadores ao mesmo tempo. Então, assim, é uma maneira diferente de ver, né? Como eu falei, o teorema CAP, e por vezes, um desses lados desse triângulo aqui está relacionado com mais de um ou dois desse triângulo aqui também, tá? E aqui só para reforçar que a gente sempre fala aqui que, na verdade, quando a gente fala de
triângulo da blockchain, a gente sempre fica pautando a parte de composabilidade atômica, a gente sempre gosta de ressaltar isso, porque na verdade não é um trilema, né? É um quadrilema, né? A gente tem que olhar sempre escalabilidade, composabilidade, descentralização e segurança. Então a gente tem, na verdade, aqui um quadrilema que quando a gente divide para dois lados, né? Bota em uma balança, vamos dizer assim, a gente transforma isso no dilema, tá? Então a gente sempre olha essa parte. Então, assim, o problema do cilindro da blockchain é um problema, mas existe um maior que quando você considera a composabilidade atômica dentro do sistema. Aqui está algumas fontes para vocês consultarem, tá? Dos nossos contatos. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha ficado clara aí a ideia do Teorema Kappa. É uma breve introdução aqui sobre o sistema distribuído, claro, é bem raso, mas para vocês verem que a gente, dentro do mundo descritativo, a gente está em um mundo que tem várias ciências e várias áreas dentro da tecnologia da informação, e o Teorema Backup é uma delas que já vem remonta aí muito antes aí da gente pensar em criptoativos, tá? Esse tipo de teorema já era pensado antes, né? Já era pensado, porque desde sempre foi necessário banco de dados, né? E esse teorema já vem, remonta bem antes aí, antes da gente pensar em criptoativos, que, na verdade, também são guardados em estruturas de bancos de dados. Bom, de qualquer maneira, espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí e até mais. Valeu!